Esse é um programa com oferecimento da RDO Empreendimentos, construindo lares e inspirando sonhos. Casas da Água com você, construindo sonhos de uma vida inteira, e água mineral Imperatriz, aqui no nosso Sala VIP deste sábado. E o nosso programa de hoje, para mim, é muito feliz, porque eu conheci um pequenininho, será que eu posso chamar? Zezinho Ribeiro. Quem é Zezinho Ribeiro? É um maestro, criador da banda Estágio 10. E a história dele é muito bonita. Quando ele chegou de Siderópolis, bem pequenininho, ele, a irmã e o irmão, tinha um trio chamado Trio Cruz de Malta. Zezinho, tudo bem? Bom te ver. Fazia tempo, né? Olha, boa tarde, ou bom dia, não sei como é que a gente diz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá. Estamos em todas. Para mim é uma satisfação estar aqui, porque a gente se conhece há muito tempo. É verdade. E a gente conhece a história dessa cidade, dessa área de música, de rádio, de tudo, quase Comunicação, né? há tanto tempo, né? O Zezinho, quando é que tu chegou? Que ano chegou em Florianópolis? Você era pequenininho, tinha um trio Cruz de Malta, né? Não, é assim, a gente trabalhava no sul do estado, morava em Tubarão. Primeiro a gente saiu lá de Lauro Miller, né? A gente morava, na verdade, no Guatá. Guatá. Lá criei. Tinha um time chamado Santana, Guatá de Santana, que jogava com o Metropol, com aquela turma toda lá. Olha, eu, do meu tempo de guri, ainda hoje eu vou buscar nas postagens que eles fazem, era o Esporte Clube Guatá. Usavam uma camisinha vermelha, eles não como o Flamengo, que é preto, mas era branca. Vermelho e branco. Né? Ali era a briga do esporte. Mas é natural de onde? Siderópolis, não? Não, eu nasci em Siderópolis. Ah, sim. Meu pai trabalhava lá na siderúrgica, e aí não deu certo lá, e ele foi lá para o Guatá, que tinha iniciado uma mineração. Meu pai era uma pessoa assim, tinha pouco estudo, pouquíssimo, né? E arranhava aí um cavaquinho, arranhava. Era comum na época, né? É. E a região lá era muito rica, inclusive. Isso, aí a gente foi para lá, e eu nasci ali numa situação bem pobre, bem de gente, filho de operário, estudando em escolas reunidas, enfim. Só que aí, como a gente nasceu com esse dom de música, o meu pai, que era louco por música, começou a inventar, assim, da gente cantar em casa e tal. Aí na Rádio Cruz de Malta de Lauro Miller tinha um programa que se chamava Domingo Alegre, depois da missa das 10. Uhum. Eu estou falando de 1956, por ali, eu acho, né? Assim, 46, 56. Comecei no rádio nessa época, com 14 anos. Então, aí, ali, nesse programa, eles apresentavam o trio, mas não tinha nome. E lá tudo é Cruz de Malta, né? Lá tudo é Cruz de Malta. Então, trio Cruz de Malta. E trio ficou. Cruz de Malta. É. Ficou. Aí, o meu pai também... naquela dificuldade, mas sempre sonhando que a música pudesse dar algum resultado. Aliás, o grande legado dele foi ter tirado todo mundo de lá e procurado o centro maior. Aí ele trouxe a gente para morar em Tubarão. Para buscar Esse esquema aí. Aí em Tubarão, como a gente cantava, a gente já tinha estado na Rádio Tubá, em alguns programas do Valmor Jung, que deve te lembrar, que era o pioneiro daquele tempo. Lembro, pô. Tá, e aí a gente cantava nesse programa, e dali surgiu o seguinte, surgiu um programa na Rádio Tubá e um programa na Rádio Difusora de Laguna. Muito forte. Tubá era da Igreja Católica. Exato. E essa história da igreja fez com que eles conseguissem para que eu estudasse no Colégio Deon. Era um colégio forte lá. Sim. Então, o meu segundo grau sempre foi, assim, com bolsa, mas sempre foi em Sim. escolas grandes. E já estavas fazendo... O trio já tinha o Batista e a irmã? Já, claro, o trio era com eles. Era sempre com eles, os três. Eu tinha uns 10, 12, a Luzia tem 2 menos, e o João, ele tinha 7 anos, porque ele cantava e tocava pandeiro, ele cantava samba de breque. Imagina, naquele tempo... A gente fez um aniversário de um clube na Rádio Eldorado de Criciúma. Sim. E trouxeram a Doris Monteiro e o Lúcio Alves, Rainha do rádio. Que eram, da época, artistas top. Mas lá a gente se apresentou antes, mas eles
São cantores, Lúcio, adoro ainda assim, mas o Lúcio Alves era a cara da bossa nova, né? A voz dele. É, né? Mas nem era bossa nova no tempo. Nem tinha na época. Aquela seresta, né? E aí o povo se engatou nos guri pequeno. Acho que coisa. E a chegada a Florianópolis? Aí aconteceu o seguinte, que o Lúcio foi embora já, ele tinha 2 apresentações, ele já foi na primeira. A dor que ficou. Não, a chegada foi a seguinte, a gente chegou a morar aqui em 59. 59. Foi onde a gente teve, por exemplo, um programa na Rádio Guarujá, tu deve lembrar disso. Sim, eu era operador nessa época. Não sei se era todo dia, se era um dia por semana ou 2, sei lá. Mas isso também não deu certo. A gente acabou... mas nessa estada em Tubarão, a gente às vezes ia na Eldorado de Criciúma, fazia algum programa lá. O pai encontrou na cidade o Dite Freitas. E esse foi o grande... Em tudo, no esporte também, no Metropol, Dite Freitas era... Levou a gente para Criciúma, me arranjou uma bolsa no ginásio marista, e aí a nossa vida começou lá. Mas aí, eu dava aula de violão lá, eu tinha uns 15 anos, 16 anos. E encontrei um dentista lá que era uma pessoa bem abastada na cidade, mas era louco por música também. E esse promoveu na casa dele uma reunião com um quarteto de mormons, uns missionários, que lá na cidade tinha 2 missionários. Esse quarteto, eles vieram ali mais ou menos em 1962, 63, e ele me levou nessa noitada ali. E esse violonista, ele sabia tudo de bossa nova, tudo no violão. E ele, não sei se ele viu que eu tinha algum potencial para isso, mas aí eu fiquei 2 dias com ele ficou na cidade, e ele trocou as cordas do meu violão, me ensinou a fazer arpejos, me ensinou aqueles acordes todos, e eu passei a ser o professor na cidade, ali, porque era a coqueluche aquele treco, né? Até que um dia, em 64, eu vim conhecer Itajaí e Blumenau, e na volta passaram ali no Sequência Sabodelar. Da Rádio Diário da Manhã. E aí a Neide perguntou para mim assim... Neide Maria Rosa. Você... Ela estava zinindo lá e ela assim, você... O que você toca lá em Criciúma? Ele queria puxar papo comigo, né, porque era muito tímido. Eu disse, mas eu toco tudo, né? Porque lá é um conjunto de baile naquela região, naquele tempo, era 64 isso, toca de tudo. Mas do que eu gosto mesmo é de bossa nova. Aí ela se assustou, né? O Luiz Henrique estava nessa época no Rio de Janeiro gravando já. Luiz Henrique. Era assim, bossa nova. Mas você conhece alguma coisa? Aí eu dei uma esnobada. Eu era discotecário. Esse disco novo do João Gilberto, O Amor, o Sorriso e a Flor, esse eu sei inteirinho. Ela assim, tá brincando. Você seria capaz de tocar uma música para nós? Isso devia ser, rapaz, umas 10 horas da manhã. Era a hora do programa. Eu sei, mas a gente estava no estúdio e digo, sim, até posso. Isso aí já deve ser lá no Costão de Santinho, em plena atividade. Aí eles pegaram uma guitarra semiacústica, mas sem amplificador, aquilo tem um som muito baixinho. Mas eu toquei um samba daquele disco do João Gilberto. Esse povo lembrou que eu não tinha almoçado ainda, era 4 horas da tarde, cara. Eles foram atrás de um violão, aquele hall ali na frente dos estúdios da Diário da Manhã virou uma audição de bossa nova. Eu sabia tudo, né? E daí não me deixaram mais embora, ali que começou a minha vida. Em Florianópolis. Em Florianópolis. Em Florianópolis. Isso era agosto de 64. Aí eu voltei para lá, terminei o ginásio, ainda estava terminando, mas em 65 eles arranjaram para eu servir na aeronáutica, porque eu não queria vir para cá só para tocar, eu tinha medo. Aí eles, como eu estava na era de servir, e na aeronáutica era um destacamento, era difícil de se pegar uma vaga, mas eles falaram com o Fernando Viegas. Fernando Brigman Viegas. Era um ex-militar. Tenente aviador, deputado estadual. Exato. Aí ele já deu uma canetada lá e me chamaram. Aí ali começou, né? Começou a tua carreira. Assim. Mas e quando é que tu decidiu realmente viver da música, hein? Viver da música em Florianópolis, em Santa Catarina? Na verdade, enquanto eu na aeronáutica,
eu já tocava no Lira, algumas coisas na Orquestra do 12, eram as duas únicas que tinha na cidade, né? Lira e 12. E eu também tocava num programa que tinha na Rádio Diário da Manhã, domingo, Rádio Atrações, que era domingo à noite, do Aldo Silva. Sim, E Aldo tudo Silva. isso era... E como na época não tinha teclado é uma coisa que veio depois, Uhum. e como eu tinha muita noção de harmonia, tudo que pintava, que eles pegavam, assim, para grupo pequeno, no Paineiras, em qualquer canto que tinha, botava lá o Silvio do trompete, enfim, o baixo e tal. De Maria no contrabaixo? Não, De Maria não estava nessa. Não estava? Nabor também não estava? Nabor, sim, o Nabor, o Silvio, o Canudo, esse povo daquela época, né? Álvaro. O Aldo não, porque o Aldo era mais de piano e tal, né? Mas aí, onde não tinha teclado, eu ia de guitarra. E aí foi crescendo, até que a gente era do Lira, isso era mais ou menos lá no mais 72, 73, começou a surgir outros clubes, né? O LIC e tal, e aí o clube já começaram a deixar de manter a orquestra como fixo na casa. Música, sim, ao vivo, né? Aí, nesse período, a Neide, o Paulinho Padilha, o Elinho, estou falando desses nomes porque tu conhece todos. Sim. E o Valmir Scheibel, que ainda está vivo, que é o Dedinho, se conhece como Dedinho, aí toca na noite. Eles, com a Neide, eles cantavam na boate dos casais do Clube 12. Mas como ele estava de final de contrato, o Márcio Colasso queria. Márcio Colasso era o presidente. Aí me chamou, e como eu já estava de saída lá, levei o Estágio 10, levei o conjunto que tinha lá, né? O Nelson Padilha, o Canudo, enfim, levei aquela turma lá, os cantores, o Eloy, levei a minha irmã, que era cantora, levei outros para esse trabalho. E esse trabalho cresceu muito ali. Bom, e o Márcio fez eles queriam anunciar o conjunto, a noitada e tal, mas não tinha nome. O Mauro Amorim tinha 10 pessoas, ele pegou e escreveu lá. Hoje, boate dos casais com o conjunto, né, na banda? Conjunto Estágio 10. Aí ficou Pegou isso. assim? Mauro Amorim, é? Pegou. Aí ficou assim e o Márcio deu uma mão muito grande. O Márcio disse, olha, eu vou fazer o seguinte. Ele tinha uma história, para voltar atrás um pouquinho. Quem fazia o carnaval deles era a orquestra do 12. O Nabor era o chefe da orquestra. O Castelã já tinha saído. E um dos músicos, que já morreu, ele cismou que o baile de carnaval do Lira, do 12, tinha que ser de 5 horas, como manda a lei. Tem uma lei lá de 1960. E aí, mas nenhum baile de carnaval no 12 começava antes da meia-noite. Mas também não acabava às 5, acabava às 6h30, 7. E quando chegou às 5, ele parou. Mas fez parar. Parou, o povo agorizado, aquela pessoa protestou. E a segunda noite a mesma coisa, a terceira noite a mesma coisa. Enfim, o carnaval foi assim. Aí no ano seguinte, o Márcio, né, contratou um conjunto de Curitiba, mas também não foi lá esses negócios. E eu era muito novo ainda, eu tinha 25 anos. Ele me chamou lá no gabinete e disse, olha, faz uma banda, tu vai tocar o carnaval pra gente aí. Eu disse, nossa, mas o senhor tá maluco? Não, tu vai fazer o carnaval. Aí eu montei uma banda, fiz, e aí ele resolveu dar uma mão. Ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar um equipamento para ti e vou passar uma ordem aqui no clube que tudo que tiver aqui de festa, que é lugar em um clube para festa, tem que ser com a banda Estágio 10. E aí, como o 12 era uma referência decolou no sul do país, aí a gente decolou nessa história inteira. Eu chegava em janeiro, eu não tinha mais agenda de baile de debutante, que tinha em tudo quanto é lugar. Aí a tua vida mudou, aí passou a ser o Zezinho Ribeiro, maestro. Aí começaram, como eu era o chefe da orquestra, começaram o maestro Zezinho, e pegou. Ficou, né? Maestro e aí Zezinho. a gente, claro, nesse meio... Mas o maestro faz arranjo, né? Não, a gente mudou a vida, porque tem que se
Se aprofundasse um pouco Claro, mais. tem que se aprofundar, tem que se especializar. Então, Mas isso aí a gente cresce sem perceber. então tu Olha aí. chegasse. Ó, o Della Roca. Isso aí é o Edu Ribeiro, esse é filho da Nívia, esse do meio aqui, ele veio fazer uma participação. Qual é o filho da Nívia? Esse que está com, O com a criança no colo aqui, ó. Filho da Nívia Marques Nunes, Isso. locutora de rádio, Isso. das duas emissoras aqui Esse da é o capital, filho- figura esse- queridíssima. Esse é o filho mais novo desse casamento, né? Ah, tá. Esse rapaz tem 3 Grêmios lá fora, lá em Los Angeles. Esse que o Caetano ganhou com a Maria Bethânia, ele tem 2 e tem um empatado com o Ticoré, o Grêmio Latino. Tá, ô Zezinho, vamos atualizar, chegar Sim. mais aqui na nossa época agora, Vamos mais embora. próximo. Aí tu decidiste formar o Estágio 10, Não, aí o aprimorou. Me lembro que os primeiros Estágio 10 tocava muito Ray Conniff. Ainda toca. Ainda toca, né? Ainda toca porque é o seguinte, aí eu fui fazendo alguns esquemas. Por exemplo, em 2008, o Dr. Valberto Schmidt era presidente do clube. Ele me chamou lá e disse assim, voltando ainda, ele assumiu e fizeram um baile de debutantes com a orquestra do Silvio Mazuca. Silvio Mazuca. Mas esse povo lá de São Paulo, eles não estão preocupados que aqui tinha que tocar para valer, para dançar, para animar. Profissional, né? Eles fazem a coisa bonita deles, né? E aí, também, quando chegou 5 horas da manhã, fecharam os instrumentos e foram embora. Aí, no ano seguinte, ele me chamou de novo e Estágio disse... 10. Tu vai tocar o baile de debutantes. O senhor está doido. E quem que tocava o baile de debutantes dele? Era o Erlon Chaves, era o Modern Tropical Quintet, era só coisa pesada, né? Aí, tem alguma coisa que tu querias fazer que tu não conseguiu? Eu disse, eu tinha pensado uma vez em montar um grupo de violino para tocar com a orquestra, para fazer a recepção dos convidados, tocar durante o desfile das debutantes e tocar as valsas de Strauss, assim, com cordas, com... Aí ele disse, pode fazer. Tá, aí aconteceu essa história, Estágio 10 e Violinos da Ilha, também nome dado por um cara lá do Paraná. Uma vez eu cheguei a entrar no 12, não sei onde foi aí, que tinha um grupo de violino tocando valsas de Strauss. Ainda tem um arranjo feito lá, é o que vai tocar nesse aniversário aqui. Ah. Aí um tempo, mas o meu sonho sempre foi ter uma big band. Uma big band é uma orquestra que trabalha... Nessa época já existia o Band Show da Polícia Militar? Já. Era concorrente, não? Muito. Concorreram a uma concorrência grande porque eles tinham como chefe deles em relações públicas, como Major Bernardino. o Bernardino era relações públicas da polícia. É. E ele divulgava aquilo no programa Vanguarda do Zigueli. Até eles, O Zigueli, no fim, dizia assim, como toca esse conjunto. Então, aquilo ali foi uma concorrência desleal. Eles tinham uma publicidade enorme, né? Exatamente. Mas aí a gente foi devagar, foi indo, e aí eles começaram a ser chamados muito para... Porque naquele tempo também, né, eu tenho a impressão que tinham poucas unidades da polícia no estado inteiro. Depois já tem Chapecó, tem Joaçaba, tem lá, não sei cada... Aí começaram a chamar eles para tocar. E os caras, alguns deles foram caindo fora. E aí, claro, isso aí... Individual, né? O Kruner, na minha época, chamava Kruner, hoje é vocalista, né? Não, mas... Era o Sabará, né? Não, o Sabará era o Kruner, era o Kruner deles. Do Band Show? Deles. Claro. E tinha o Carlos Rogério, que era o mais... Também, o Rogério? O Rogério veio trabalhar comigo. Então, o Rogério saiu e veio trabalhar aqui. Então, assim, aí eu, num tempinho a mais, eu montei uma big band. Eu tinha dificuldade dos arranjos, porque só tem coisas assim coisas antigas, né? O que tinha de big band? Tinha as coisas do Glenn Miller. Glenn Miller. Mas era pouca coisa. E em banda de baile, tem um detalhe. Se tu tiver um cantor na frente conduzindo, o crooner conduzindo, não dá pista. Não empolga. Não vai. O pessoal não vai.
Então, Não é o tem seguinte, que ter vocalista. não, tem que ter. Tem que ter? Tem que ter o vocalista. E aí não tinha música para vocalista, era tudo orquestrado, né? Isso Sim. aqui era lá de 45, lá de trás. Sim, pô. sim. E aí eu sei te dizer que eu montei com aquilo que eu tinha. E aí isso trabalha assim, com 3 trompetes, 3 trombones e 5 sax, 2 tenores, 2 altos e um barítono. É uma coisa maravilhosa. Cantar junto com a orquestra, Tudo, não sim. destaque ele, né? Não, é a orquestra. Aí era isso aí acoplava no estágio 10, que já tinha 4 metais. Então trazia mais 7 de fora e fazia essa banda, porque também se tu fizer um baile a noite inteira só com a Big Band, só com esse repertório, uma hora depois também está enchendo. Cansa logo, né? Então a gente toca ali o 40, 50 minutos e já ataca com a outra que está ali. Isso é assim hoje? É hoje assim. Hoje é assim? É, sempre foi assim. Ô, Zezinho, e esse pessoal todo já nessa época vivia da música, não? A grande verdade é que eu nunca vivi só de música, né? Eu sempre trabalhei em empresa, eu fiz faculdade de Ciências Contábeis e trabalhei no Grupo EPIC por muito tempo, 50 anos. Né? E a grande maioria deles, por exemplo, o pessoal dos metais, são quase todos... Profissionais. São Ou quase não? todos da banda, da aeronáutica, do exército, da polícia, que já tinham outras coisas, né? Então, essa condição me deu, por exemplo, essa situação de ter esses músicos já com seus trabalhos já garantidos, pelo menos, não dependendo só da música, fez com que tu tivesse condição de manter a tua banda sempre cobrando o que era normal cobrar, tratando bem todo mundo. Tem conjunto da época que fez o seguinte: contratava um músico assim, escuta, em tese, vou te contratar na carteira, R$3.000 na carteira, para te fazer quantos bailes tiver, tenha no mês. O que acontecia? O cara punha eles para tocar em todo lugar. Sexta-feira, um casamento no Lira, mas no sábado já tocava lá na festa do não sei do quê, no domingo lá na soirée, não sei da onde, para ele tirar o dinheiro do... Esse pessoal que trabalhava dessa forma, isso morreu tudo, acabou tudo. Eu sempre trabalhei diferente. Assim, se tocasse 30, ganhava os 30, se tocasse 2, ganhava os 2. Produção. Então, isso fez com que a banda... Já me perguntaram. Hoje o Estágio 10 tem uma agenda boa que dá para você dizer, hoje estamos muito bem. Não. Não? Aliás, dizer que músico vive bem é uma mentira. Tá? A gente tem músicos assim excelentes. Esse aqui que eu te falei, que tem 3 Grêmios, esse é professor da Universidade de São Paulo. Eu acho que o que vem por fora. Viaja muito para o exterior e tal, mas ele tem... Mas vocês não têm um calendário estadual? Não. Por exemplo, amanhã é um baile em Chapecó, um baile em Joaçaba? Não, a gente é assim, ó. O que eu toquei? Eu toquei o Réveillon do Clube 12, eu toquei dia 6 com a Big Band, a posse do presidente do Tribunal de Justiça. Eu tenho agora, esse ano talvez, eu acho que já conversaram comigo, o baile das mães e o baile de aniversário do Lira, que é o centenário do Lira. O Lira faz 100 anos esse ano. Com a Big Band. Então, se eu já fui inaugurar clube, aliás, tocar os 100 anos de existência do clube comercial de Passo Fundo, de Frederico Westphalen, de Palmeiras, no Paraná. Mas o Zezinho, eu estou conversando com o Zezinho Ribeiro, maestro e tal, do Estágio 10. Mas é assim, eu acho que nós temos coisas boas, talentos bons, e não somos aproveitados aqui. Eu quero falar disso contigo depois, quando nós continuarmos o programa, porque nesse momento nós cumprimos os 30 minutos do programa na CBN.
Sim. CBN, quem estiver na CBN, nós vamos nos despedir agora, né? Então tá. Dar um abraço, obrigado pela presença do Zezinho. Uhum. Mas nós vamos continuar, e aí quem quiser acompanhar o programa na íntegra pode ver no YouTube Ótimo. e no canal da CBN. YouTube, o programa vai estar lá para ver a hora que quiser, todinho, desde o início até... Então, um abraço pessoal da CBN. No próximo sábado a gente volta com o Sala VIP. Agradecendo ao Zezinho Ribeiro. Obrigado. Eu agradeço também. Aí me despeço então dessa parte do programa. Você tem outra coisa diferente também hoje, que a comunicação oferece, termina um lá e continua no outro. No mesmo programa, isso aí é outra coisa fantástica, né? É. Mas eu estava te dizendo o seguinte, nós temos coisas boas, músicos bons, em todos os segmentos sociais nós temos gente boa. E não são valorizados. E, de repente, tem um aniversário de Florianópolis e a gente está vendo o pessoal vir de fora tocar aqui, em detrimento, talvez, de uma possibilidade de usar o nosso pessoal. Nós temos, já teve por aqui nesse programa o Muriel, do Das Aranha, sim, já teve o Della Rocca, que é uma fantástica, sim, a nossa fantástica, sim, camerata. Uhum. O Giovanni De Luca, que também esteve aqui, da, uhum, banda dele, né? Uhum. E eu busco sempre aqueles talentos da ilha que tem relevância. Tem Estágio 10 é um deles. Eu vi praticamente nascer o Estágio 10, acompanhei, sim, o início da história de vocês e toda. Nós somos reconhecidos hoje? Olha, como é que eu vou te dizer? Eu tenho feito muitas... Eu tenho tido algumas... como é que se diz? Dificuldades? Não. Não, eu queria dizer assim, por exemplo, eu tenho o título de cidadão florianopolitano. Sim. Que é um negócio importantíssimo para mim. Sim. Eu recebi nesse ano agora, no meio do ano, da Secretaria de Cultura, um certificado e uma verba, inclusive, né, que destinaram para isso, de mestres da cultura, pela contribuição, por ter formado muitos músicos, inclusive o Edu Ribeiro, que nasceu aqui. Né? Uhum. Eu tenho a medalha Cruz e Souza, opa, que é importantíssima. Muito importante, né? Muito. E eu tenho, assim, o Estágio 10 criou um nome muito grande, não só aqui, mas no Estado. O que acontece hoje é que a nossa geração envelheceu. Foi, praticamente. Então, esses que estão vindo aí atrás, né, eles não conhecem. E vem com outra cabeça. Mas vem com outra cabeça e a música mudou muito, né? Mudou. Tu vê, a música mudou, a mídia, ela vive, logicamente, de finanças, do financeiro. E aí eles divulgam o quê? Divulgam aquilo que... Isso são especialistas que falam isso, né? Uhum. A gente fica feliz de saber o que é. De ver o Caetano e a Maria Bethânia ganhando o Grêmio ainda no dia de hoje. Né? Quer dizer, então, se você olhar um pouquinho para trás, ou olhar agora, os nossos ídolos são quem? Os nossos ídolos é o Djavan, que já tem mais de 70, é o Caetano, que tem 80, é o Gil, que tem 80. Roberto Carlos. O Roberto, que já está lá, enfim, uma série deles. Ivan Lins, eu assisti aqui. Mas são coisas assim, 2 shows maravilhosos que eu assisti aqui. Eu não vou citar o nome, mas eu estava lendo aí na internet o cachê dessa nova geração para gritar, hip hop, não sei o quê, para gritar, né? Caixão de 1 milhão por um show, e isso aí... Isso a gente não ganha. Eu não sou contra, cada um na sua, mas não é para o meu gosto, claro, eu sou de uma outra geração, eu gosto da música de qualidade, né? Então, assim, uma vez, tu me falasse de um projeto, achei muito interessante e não evoluiu, não sei por que não evoluiu, era de evoluir. O Estágio 10 gravar o hino oficial dos clubes de futebol de Santa Catarina. Como Lamartine Babo fez o hino dos clubes do Rio e São Paulo. Exatamente. Eu procurei, inclusive, patrocinadores, mas todos disseram assim, mas não vamos ganhar nada com isso, porque vai para a internet e todo mundo
copia lá da internet, né? Essa foi a história. E claro, tu te envolve com outras coisas e aí tem muitas coisas, né? Por exemplo, muita gente está me cobrando que eu escreva um livro da história do que aconteceu nessa carreira inteira, né? Eu não conheço. Quando eu vejo, por exemplo, alguma coisa que escrevem sobre Zininho, sobre Neide Maria, sobre Luiz Henrique. Eu vivi com essa gente. É. Então, muita coisa que eles dizem não é... Neide Maria cantava Elisete Cardoso. Não né? é verdade que eles dizem, às vezes, né? Essa gente nova, né? É. Mas não, a gente viveu o problema, viveu com eles. A Neide, para ter uma ideia, eu visitava sempre. A Neide, assim, cara, eu acompanhei a Neide em vários lugares, assim, antes, um pouco. Foi radatriz, eu trabalhei com ela. Dela ficar doente, eu tocava com ela, levava no meu carro, a gente ia tocar fora. E ela tinha uma relação. A Neide morava grande. na frente da Rádio Guarujá, na rua João Pinto, 43. A gente falava com ela pela janela. Eu trabalhei ali. Cara. É, ali. Mas era bom aquele tempo. A cidade era melhor, não era, não? Quem? A cidade, Florianópolis, não era melhor naquela época? Era menor, né, Roberto? Era menor, né? E o tempo era outro. A gente não tinha internet, a gente não tinha nada disso, né? Hoje tem. Hoje é o seguinte. Hoje tem tudo ali, né? Então a gente aqui é saudosista. Sim. E claro. Eu sou muito. É. Mas, o Zezinho, eu queria te fazer uma pergunta que tem que ser sincero. Olha aí. Não, isso aí é uma apresentação. A Patrícia pediu para. É assim, a Patrícia tem a ideia e aí ela joga para eu dar o jeito. Essa é a Patrícia? É a Patrícia. Ela criou E o nosso amigo ali? Esse é o meu filho mais velho, filho da Nívia. Júlio, professor de violão. Ah, é? Escreve. Filho da Patrícia? Não, filho da Nívia. Ah, o filho da Nívia. Filho da Patrícia não quis seguir o caminho. Não, o filho da Patrícia ele fez faculdade, toda. Tá, mas aí é o seguinte, eu queria te fazer a pergunta, aproveitando essa foto aí. Sim. Os poderes constituídos têm facilitado, têm dificuldade, têm reconhecido, têm ignorado? Como é que é isso hoje aí? Não, é o seguinte... A gente consegue alguma coisa através de projetos. Isso eu não estou falando só eu. Apresentou o projeto. Você faz um projeto, né? Por exemplo, a Camerata, por exemplo, é um projeto. Eles têm, né? O PIC, que criaram aí no governo do passado, ele na cidade teve aí música na igreja, com violinos, uma série de coisas que eles fizeram. Sim. E aí eles são acessíveis a isso? Sim, não, mas tu tem que seguir um rito, né? Tu tem que fazer tudo bonitinho e tal. Tem que ter e não é assim abrir espaço com facilidade para te trabalhar. Tu vive do teu trabalho. Diz assim, eu preciso de um baile lá em tal lugar. Quanto é que custa? Eu, por exemplo, gravei. Eu fiz um projeto e gravei de 2013 e 2014 um festival de músicas de carnaval de São José. São José. Então tem os 2 discos, mas eu fiz assim, eu criei o projeto, eu controlei os arranjos, eu remunerei todo mundo e eu gravei as músicas. Tem os 2 discos gravados. Uhum. Então, isso é uma parte que a gente faz. Mas aí, essa história de... Mas aí, não vão ganhar nada, não vão, os clubes, por exemplo. A satisfação de ter o hino oficial do clube, com roupagem, bem cheio de conteúdo. Não vou ganhar nada? Vai ganhar a gravação. Com o Estádio 10, por exemplo... Fica rodando em tudo quanto é lugar. Tem direitos autorais também para rodar, né? Mas é aquela história. Não que eu queira ser um negativista, mas o Ivan Lins, por exemplo. O Ivan é um grande músico. Fez tanta música linda. Ele diz que está fazendo shows porque ele não tem aposentadoria e dos direitos autorais ele ganha muito pouco. Direitos é pouco, né? É pouco.
Então, isso não é um problema nosso aqui. Isso é um problema do Brasil. É um problema do Brasil. Né? Aí, pô, Caetano e Gil vão participar do Réveillon lá da Bahia, 500 mil cada um. Aí é tranquilo. Mas eles são... 500 mil é um cachê de uma noite, né? Sim, não, no fim é 2 milhões, 3 milhões, né? Sim, mas é o que eu estou dizendo. Eles... Mas aí é uma casta muito pequena, né? O universo de músicos brasileiros e cantores brasileiros é muito grande, né? É imenso, né? Mas é assim, eu ainda estou de pé, ainda vivendo disso, porque eu fiz uma banda. Então, assim, ela toca uma vez, eu daquilo ali eu vou passar E eu tenho uma aposentadoria de quando eu trabalhava. Eu, no tempo que era bom, comprei já a minha casa, aquelas coisas todas. Sim, te preparasse, então, né? Né? E o Batista? O Batista também. O Batista, ele se aposentou, ele saiu cedo da banda, né? E ele mora também lá. A gente sempre morou lá em Barreiros. Aliás, alguns músicos famosos da terra moraram lá em Barreiros. O Luiz Meira, o Edu Ribeiro, eles se encontram e dizem, ó, nós somos lá aqui há pouco tempo esteve conosco José, não sei das quantas, a gente conhece como Zé Catarina. Esse cara era um puta de um tecladista, pianista. Ele acompanhou Calbi Peixoto, Ângela Maria, esses cantores todos de São Paulo, viajou para o exterior com eles. Aí eu descobri esse cara, por acaso. Eu fui lá, assistir um show no teatro e ele tinha aquele cara tocando. Quem é esse cara aí? Aí me disseram quem era, a gente conversou. Era o Zé Catarina. O que estás fazendo aqui? Estou morando em Santa Amaro. Quanto tempo, sei lá? 3 anos. Não estou tocando com ninguém? Não dá, está tudo fechado. Está tudo fechado. Aí eu arranjei algumas coisas para ele. Ele tocou aqui em alguns conjuntos da cidade, fez alguns trabalhos com a Ruth, inclusive, no teatro. Mas eu acho que ele não teve muito espaço aqui, ele foi embora. Ô Zezinho, agora quer dizer, acabei de saber então que uma noite com o Estágio 10 dá para viver uns 5, 6 meses. Não é isso. Menos do que isso. Não é isso, sabe por quê? Mas olha que é difícil ser músico. Porque o Estágio 10 tem 15 músicos. Aí tu pega o seguinte, tem que pagar esses 15 músicos, tu tens que pagar o som, que hoje custa... Um som hoje, para sonorizar a banda, para tocar um baile. A despesa é grande, né? E tudo, ele cobra 5.500. Aí o clube, às vezes, quer a nota fiscal. Né? Eu encontrei um amigo meu uma vez. Pois é, isso aí é que vai salvando. Que me conheceu há muito tempo atrás, e ele disse assim, eu vi vocês na internet, imagina que tu esteja assim, com investimento, com caminhonete. Eu disse, que é isso, rapaz? Não é nada disso, cara. É impressão, né? É impressão tua. É impressão. Então, assim, a gente faz um trabalho, mas a gente vai somando tudo, assim. Eu fiz esse trabalho com a Patrícia, eu às vezes toco lá no Franz Cabaré, um teatrinho, não sei se tu já foi lá, um teatrinho maravilhoso que fizeram ali naquele empreendimento da Rita Maria, ali, onde era... Sim, ali é maravilhoso, aquilo ali é maravilhoso. Tocou muito ali embaixo da ponte, aquele restaurante que tem ali, tocou algumas vezes Noite do Bolero. De vez em quando eu toco no Pier 54. Pier 54, Noite do Bolero, noite disso, noite daqui. Exatamente. Então é assim, a gente vai se virando, mas ninguém não tem essa história de... Não é fácil viver da música. O Estágio 10 eu vou viver 5, que está sendo doido, mas de forma alguma. Mas esses músicos do Estágio 10, eles podem tocar na folga do estágio em outra... Tocam, né? A maioria deles tocam, dão aulas, eles têm outro envolvimento. Como um dia eu perguntei para o Della Rocca se o pessoal vivia da música, eles todos da Camerata são profissionais e vivem de música. Não é? A Camerata já é outra coisa, né? A Camerata tem uma subvenção, né? Aí é outra história. É outra história. O Zezinho veio tão preparado hoje para essa entrevista aqui, eu achei muito interessante que ele trouxe a letra de uma música que é por toda a minha música, realmente.
aquela música Meus Tempos de Criança. A letra, ela fala de tudo que o Ataúfo Alves, o autor, viveu na vida dele, né? E que é muito parecido com a minha vida também, guardado as proporções, claro, Sim. né? E eu tive o privilégio de ver ele. E uma vez, eu fui cantar essa música, metido, né? Metido em tudo, então, metido é cantora, da onde? Né? Aí eu entrei mal na música. Para mim, o pior momento de cantar uma música é entrar no tom certo. E aí o João Ramos, o pai do Giovanni, me disse, quando tu for cantar, tu dá uma de autoridade que tu conheces, diz assim, Lá menor para mim, que é o tom que tu tem que entrar. Agora, sim, eu sei que é Lá menor, mas agora descobrir onde é que está esse Lá menor aí é que é complicado, né? Não, mas tem o seguinte, ó. A música é assim, ó. Tem pessoas que, embora não exerçam a atividade, mas elas têm musicalidade. E tem outras que não. Uhum. Pode dar o tom para ela que ela no ciranda, cirandinha, que ela não vai cantar nunca. Não vai, né? Mas você é uma pessoa que trabalhou no rádio, trabalhou sempre Com envolvido. música no... Então, porra, tem além de ter um vasto conhecimento pelo menos daquele tempo para trás, Sim, né? Como eu tive, né? Eu fui discotecar, eu fui sonoplasta e discotecário. Eu sonoplasta e operador. Pois é, então, pô, a gente aprendeu coisa ali que Zezinho, dificilmente tu não sabe. O maestro é capaz de identificar o tom quando o cara entra. Por exemplo, eu daria tudo que tivesse para voltar aos tempos de criança. Não, isso é o seguinte, isso aí, tem aqueles músicos que têm ouvido absoluto. O Padilha tinha. Ele vai dizer que tom que estás cantando. Eu já imagino, mas eu preciso do instrumento para dizer o tom que tu está cantando. Ah. Eu imagino que você deve estar fazendo um Lá menor. Vamos ver. Olha só, o homem trouxe violão, gente. Meu Deus do céu, olha só que fria que eu entrei agora. Então... Tu vai armado, né? Quando tu vai convidado... Ela pergunta assim... mas é só o pessoal que armado, o outro veio sem nada. O pessoal que está nos acompanhando aqui, esse é um programa diferente, Gabriel. O homem saiu do cenário, foi buscar o violão, e ele sabe que eu não vou cantar nada mesmo. Tá afinado aí? Meu Deus do céu. Ó, tu cantou em Sol menor. Sol menor? Eu daria tudo que tivesse pra voltar aos tempos de criança. Eu não sei pra que a gente cresce se não sai da gente essa lembrança. Aí, bonito, hein? Aos domingos missa na matriz da cidadezinha onde eu nasci. Ah, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Agora é que vem a virada, agora é a complicação. Que saudade da professorinha que me ensinou o beabá. Onde andará Mariazinha? Meu primeiro amor, onde andará? E já dá uma desafinada braba, né? Eu igual a toda meninada, quanta travessura eu fazia. Jogo de botões sobre a calçada. Eu era feliz e não sabia. Muito ruim, Elza? Muito ruim. O violinista é bom, mas o cantor não acompanha. Tá faltando treino. É a mesma coisa. Mas cada um na sua, né? Cada um na sua. Me põe lá para... Obrigado pelo incentivo, cada um na sua. Tu acabaste de dizer que essa não é a tua. Não, eu quis dizer o seguinte... Não quiser falar, cada um na sua. Me põe para comentar o futebol, o que é que eu vou fazer? É outra coisa, é verdade, né?
Mas eu precisava apenas fazer uma brincadeira, né? Porque, não, mas tá certo. mas essa música eu vi, o Ataúfo Alves, te contei há pouco, Ah, compor essa música numa litorina, aquele vagão de trem de Paranaguá a Curitiba. Ele ia se apresentar na TV Paraná, 8 horas da noite de um domingo, me convidou para ir, eu não fui, acabei não indo, né? Nós chegamos muito em cima da hora lá em Curitiba, ele foi direto para o hotel. Depois eu vi na televisão, na casa dos meus parentes lá. E o Ataúfo é uma figura admirável, um homem que tinha uma musicabilidade, né? Muita letra. A Amélia, que era mulher de verdade, é do Mário Lago. sei. E ele musicalizou, né? Ele fez Ele era um cara assim super elegante, né? Ele era um homem inteligente, Isso, elegante, educado. Sim, sim. Era um homem que a música perdeu muito com ele. Tem uma história, né? Um museu de música. Mas então, depois desse fiasco aí, Zezinho, eu quero saber de ti, só para nós encerrar o nosso bate-papo. Cara, mas eu tenho coragem, né? Olha, Tenho ousadia, né? Muita gente quer cantar e não tem coragem. o negócio é assim, ó, você deve fazer aquilo que você gosta, né? Você gosta de música, deve saber outras, muitas. Sim, eu né? gosto. Eu gosto. Então, inclusive, tu falou uma coisinha que eu nunca esqueço, do Lamartine Babo, né? Sim, Lamartine. O Lamartine Babo, ele fez umas coisas maravilhosas, né? Não, no Rancho Fundo. Não, o Rancho Fundo é do Ari Barroso. Ari Barroso. O Lamartine fez Eu Sonhei que Tu Estavas Tão Linda, fez Serra da Boa Esperança. Serra da Boa Fez Esperança. umas coisas maravilhosas, mas ele fez umas marchinhas, tem uma que eu acho maravilhosa. Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral, foi seu Cabral. No dia 22 de abril, 2 meses depois do carnaval. O cara era um gênio. O Lamartine era bom, né? Ele seu cabelo não nega, né? Sim. Famosa, Sim, né? tantas coisas que a gente nem pode cantar hoje, né? Hoje não Tem dá, isso. Né? Zezinho, qual é o projeto futuro agora, para nós completar o nosso bate-papo? Olha, meu companheirinho, eu estou tocando o barco adiante, mas eu já estou, como é que eu te digo? Eu faço 80 anos agora no mês de março. Março que dia? É verdade. Em março agora, no dia 25, eu vou fazer 80 anos. Então eu já estou... Também faço em março. É? Como diz o Chico Buarque, perguntaram para ele, Chico, e daqui para frente, Chico? Vou fazendo o que dá, até onde der. Até onde der. É o que nós estamos fazendo. Eu acho que o importante da gente é isso. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho da forma que nós gostamos. É verdade. Eu ensaio, eu toco, eu tiro música, eu estudo harmonia, eu faço tudo o que posso. E me sinto bem com isso, né? Para não pensar em... É o que tu gosta, né? Sim. A tua paixão é a música. E é a profissão da gente, né? Então, assim, aparece um trabalho grande, você se envolve com aquilo, né? Você tem 2 projetos lá que eu não consegui terminar ainda. Então, sempre tem coisa para fazer. Você não tem muito tempo de estar relaxado, né? E isso é bom. Isso é bom porque tu não fica contabilizando qual o tempo que tu ainda tem, né? Eu penso dessa forma. Não dá para parar, né? Porque eu acho assim, tem muitas coisas que de repente tu ainda imaginavas fazer, mas que tu sabe que não vai dar tempo. Não é verdade? Será? Não, tem muitas coisas que a gente deixou passar, que agora já não dá mais para fazer. Demorou a fazer, não fez, não dá mais. Não faz mais. Então, tem que fazer. Isso aí tem uma porção de coisa. Né? Isso aí tem uma porção de então, coisa. o que eu tenho? Eu tenho lá 5 filhos, eu fiz 5 filhos, todos, com exceção do Renato, se houveram com músicas, né? O mais velho trabalha com música. O do segundo, que é filho da Nívia, também é advogado, trabalhista. A Nívia tem dois? A Nívia? 3 filhos. 3 com a Nívia? É o Júlio, aquele ali, mais velho, e o Jonas, que é advogado. E hoje tem a Patrícia, não tem? Né? Não, peraí. Tem o Edu, que é aquele de São Paulo, que é o artista lá. Tem o Renato, que tem 38 anos, que é filho da Patrícia. E tem a Ana Cláudia, que é fonoaudióloga,
que tem 34 anos. Todo mundo encaminhado. Tudo encaminhado, graças a Deus. Hoje, vocalista do estágio tem a Patrícia? Como assim? Vocalista do estágio 10. Não, a Patrícia já se aposentou do estágio 10. Hoje quem é o vocalista... Não canta mais? Não, ela canta, mas ela canta assim, em projetos, sim, lá no Pier, lá no... Sim. Coisas pequenas, né? Casamentos. Está fora do estádio, botasse na rua. Diz que baile ela não tem mais pique para ficar tocando a noite inteira. Não, mas nós também não temos muito pique, mas a gente encara, né? E aí assim, ó, lá no Estágio 10 foi assim, uma geração que veio caminhando, né? Veio os filhos, enfim, eu fiquei viúvo com 38 anos. Mas eu já tinha um filho de 9, um de 14 e um de 17, que são esses que estão aí, ó. E os mais novos, do segundo casamento, que é o da Patrícia, e tem o Renato, que tem 38, e a Ana, que tem 34. Então, mas estão todos encaminhados, graças Feliz da vida. Todo. Feliz da vida, com dificuldade ou não, vamos superando, não é isso? Superando, claro. É isso aí. A gente vive tranquilo. Ô, Zezinho, obrigado por ter vindo aqui, o nosso Sala VIP, com o Zezinho Ribeiro, maestro, criador do Estágio 10, um músico de muita qualidade, de muito nível. E esse programa cumpre hoje mais uma dos seus objetivos, porque abrir o espaço para talentos que a gente conhece, que vivem e que superaram marcas e que chegaram onde chegaram. E o Estágio 10 é uma das nossas unanimidades de música aqui em Florianópolis e em Santa Catarina. Né? Obrigado pela tua vinda aqui. Tá, eu agradeço, né? E fico feliz porque a gente tem uma história antiga. Sim, é trabalho, verdade, né? é verdade. A gente viveu Florianópolis naqueles seus tempos. A gente sentiu Florianópolis crescendo aos poucos, né? Uma época boa, Então, uma época boa. No tempo de pegar o ônibus ali na frente do Miramar para ir para a base aérea. E só em a gente falar em Luiz Henrique Rosa, Zininho, Neide Maria Rosa, e eu sou um pouco mais ainda, peguei o tempo da esposa do Antônio Queires, Chauni, cantando. Do Hélio Rosa. Do Hélio Rosa. Foi maestro também, o Hélio, da claro. Associação Coral do Florianópolis, né? Claro. Nós pegamos uma época de talentos extraordinários que não tinham a facilidade que tem hoje a tecnologia para poder mostrar. Então foi muito bom te ver, foi muito bom realmente esse bate-papo. Desculpa por acompanhar um cantor frustrado. Não, isso foi um prazer. Mas eu cantei bem, diz aí que eu cantei bem. Senão você se defendeu bem, sem problema nenhum. Já dá para sair por aí fazendo serenata. Coragem, cada um na sua, não me esqueça dessa frase, hein? Cada um na sua. Não, eu quis dizer assim, ó, que cada um tem desenvoltura melhor naquilo que conhece. Escapou bem. Escapou bem. Que se dedicou. Eu até justifiquei. Me põe aí para transmitir uma partida de futebol. Eu não vou nem saber como é que eu vou fazer. Vai. Mas se tiver que fazer, tu faz. Eu vou inventar. De qualquer jeito, mas faz. Obrigado, Zezinho. Um abraço. Grande abraço também. Muito obrigado. Zezinho Ribeiro foi nosso entrevistado do Sala VIP deste sábado, de hoje, de sempre. O programa está à disposição.